Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos, a todos. É uma alegria estar aqui. Eu preparei um texto porque essa coisa do cronograma, enfim, para tentar respeitar a deliberação e seguir aqui. Então, eu vou ler um texto aqui, porque eu acho que vai ser a melhor maneira de me comunicar com vocês. Tá? É uma alegria chegar nesse momento da minha vida acadêmica acompanhada de gente muito querida e especial. Né? Por isso, eu quero começar agradecendo a cada uma de vocês aqui presentes e tantos outros e outras que não estão por aqui hoje. Né? Esses inícios. Esses sempre problemáticos, intensivos, pois há um desafio de, mesmo nos inícios, fazer o esforço de começar pelo meio. E para estar no meio memorialístico de uma carreira acadêmica, me posiciono entre vida e morte, academia e escola, gestos concretos e sensíveis, pensar, dizer e fazer que intensificam a presença de muitos. Nesse sentido, eu quero abrir a minha fala hoje agradecendo e celebrando. Eliana, presente, hoje e sempre. Para celebrar gestualmente como dedicação, como consagração do que vivi na companhia da Eliana. A mim cabe, como diz Vinciane Desprez, e eu a cito, abre aspas, já vou me recuperar, tá, gente? A tarefa de oferecer-lhe mais existência, como prolongamento de presença e, principalmente, no sentido de outra existência. Fecha aspas. Obrigada. Então, aqui, com o desafio de forjar existências outras, quero iniciar dizendo para vocês que a minha fala se posiciona desde o meio, tocando vida, ensino, pesquisa e extensão pelo meio, entre. Desde já, é bom dizer que seguir pelo meio é um princípio de abordar a questão do aprendizado, do ensino, da pesquisa e da extensão, de tal maneira a não perder de vista, de sentido, o objeto e aprender a seguir com ele. No entre, por aquilo que os mantém juntos, sujeito, objeto, existência. Nas palavras de Desprez, mais uma vez, e eu a cito, abre aspas, seguir pelo meio é agenciar-se a um agenciamento, é experimentar com muitas precauções a maneira de criar uma relação com aquilo que só se pode esperar ser inteligível, estabelecendo uma relação. Fecha aspas. Nesse sentido, minha fala aqui hoje se posicionará no meio, historicizando, materializando minha trajetória acadêmica desses 22 anos de docência na UERJ, recém-completos, agora, essa semana, dia 1º de abril. Não é mentira, tá, gente? Mas agora. No meio, entre fala e escrita implicada, comparece nessa apresentação fotos, imagens coletadas no decorrer dos últimos 15 anos de ensino, pesquisa e extensão. Quero, com isso, propor um certo exercício estético para vocês, de escuta sensível e aberta aos trabalhos que desenvolvo sobre e com formação inventiva de professores na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em companhia de escolas, professores e estudantes da Universidade e da Escola Básica do Leste Fluminense. Então, no decorrer de minha fala, aleatoriamente e de modo descontinuado, né, uma série de imagens vão circular para materializar o que tenho feito entre universidade e escola para forjar uma formação inventiva de professores. No meio,
entre imagens, fazeres, pensares, conceitos, práticas, estudos, análises, intervenções e gestos, começo em companhia de muitos, dizendo que estou aqui, nesse momento de vida e de trabalho, para seguir afirmando que a ideia de uma formação inventiva de professores é a de ampliar o grau de suportabilidade para viver uma experiência de problematização. E, com isso, poder mudar alguma coisa no pensamento das pessoas, assim como Foucault nos diz após se identificar como um professor, numa entrevista de 1982, Verdade, Poder e Si Mesmo. Em suas palavras, e eu cito, meu papel, mas esse é um termo muito pomposo, é mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas tomam por verdadeiros, por evidentes, certos temas fabricados em um momento particular da história, e que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída. O papel de um intelectual é mudar alguma coisa no pensamento das pessoas. E o professor, né, completa essa problematização acrescentando que um dos seus objetivos é mostrar às pessoas que um bom número de coisas que fazem parte da sua paisagem familiar, que elas consideram universais, são o produto de certas transformações históricas bem precisas. Todas as minhas análises se contrapõem à ideia de necessidades universais na existência humana. Elas acentuam o caráter arbitrário das instituições e nos mostram de que espaço de liberdade ainda dispomos, que são as mudanças que podem ainda se efetuar. Fecha aspas, e eu volto para o meu texto. Tá? Ainda com a ideia de meio, de tessitura relacional, de sempre poder apostar na produção de espaços libertários em composição com outros, eu quero dizer que é exigido, nesse tipo de concurso, que se apresente um memorial, que será arguído pela banca, como a Maísa já falou aqui, né, junto com o currículo que lhe foi entregue com antecedência, em consideração aos amigos, familiares, estudantes, professores que vieram me acompanhar nesse ritual, que, de certa forma, referenda a minha pertinência à comunidade acadêmica. O que vou fazer nessa pequena fala é tentar recriar, em poucas palavras, a atmosfera essencial do meu memorial para vocês. Esse texto que será discutido aqui hoje, de modo que possamos compartilhar esse momento mais coletivamente. Na tessitura da escrita desse memorial, na medida em que fui mergulhando na experiência tecida com muitos para buscar minha implicação e reconstituir sua cronologia, me vi adentrando numa outra espécie de memória, uma memória do invisível, feita não de fatos, mas de algo que acabei chamando de escritas implicadas. E falarei disso, sobretudo, em relação ao trabalho do pensamento, que é o trabalho que se faz numa carreira acadêmica, de mais de 22 anos de UERJ. Então, antes de mais nada, vou expor o que é isso que chamo de escritas implicadas. Escritas que se fundem com a possibilidade que há em nosso país de estudar. Digo sempre com muita alegria que somente cheguei até aqui porque em nosso país existe ensino público. A vida me fez professora desde a Escola Municipal José Veríssimo. E os meus ensaios de menina com cadernos, livros, escritas, bonecas e crianças. Desde cedo, muito cedo, nutri gosto pelo ensino e pelo que hoje chamo de muito genuíno na esfera da docência, encontrar e conversar para se formar perspectivada pela invenção que aprendi com a Virgínia. Minha história de criança e jovem é constituída no corpo de uma família humilde e sem formação escolar, em que desde menina ouvi meu pai dizer: aqui pode faltar tudo, menos comida e educação. Guardo essas palavras e gestos com muito afeto. Tá? No apartamento simples e quase sem vista,
pois ele se localizava no meio das edificações urbanas do subúrbio do Rio de Janeiro, havia uma fresta, uma ponta da janela do último quarto, meu e de minhas duas irmãs que estão aqui, né? Muito feliz de vocês estarem aqui, minha tia também, que completa 80 anos domingo. Muitos aniversariantes no entorno dessa data, Virgínia ontem, né? Aí, bom, deixa eu voltar para cá, senão eu já começo. Em que passava horas olhando o verde que se deixava ver no canto da janela lateral do quarto de dormir. Dali do canto, na fresta, me deixava habitar por escritas e diários, ouvir músicas em trilhas invisíveis e sonoras do Milton Nascimento, Caetano Veloso e tantos outros. Da janela lateral do quarto de dormir, viver de voo de pássaros que me animavam a seguir. Como a bailarina de Edu Lobo e Chico Buarque, aprendi a não andar com os pés no chão, porque para sempre é sempre por um triz. Por entre a Escola Municipal José Veríssimo, o Colégio Pedro II e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui compondo minha formação pública até me tornar professora. Sim, é importante que se diga, sou cria da casa, com muita alegria, né? Com muito orgulho também e esforço, fiz minha formação inicial em pedagogia com habilitação em educação especial na universidade, para a qual hoje também defendo esse memorial para progressão a professora titular. Nos idos de 1986, não era imaginável antecipar esse momento, mesmo que da janela lateral e nos corredores do campus do Maracanã já fossem impalpavelmente desejados. Uma trajetória que se constitui pelo encanto e encontro com João e Diana, né? Meu parceiro de vida e minha filha, que me alegrou muito a presença. Ela não mora aqui e me surpreendeu, né? Diana nasce justamente no dia 5 de setembro de 1990, um dia antes de minha formatura. O que parecia impossibilidade de produção de presença, de forjar caminhos pela docência, virou partilha coletiva com a família e com os amigos, pois com eles e elas segui pelo meio. Seguir pelo meio na vida e na formação e na pesquisa é abordar o caminho de tal maneira a não perder de vista nem os vivos nem os mortos. É aprender a segui-los ou a encontrá-los por aquilo que os liga, por aquilo que os mantém juntos. Como dito, seguir pelo meio é agenciar-se a um agenciamento. É experimentar com muitas precauções a maneira de criar uma relação com aquilo que só pode esperar ser inteligível, estabelecendo uma relação. Mas, concretamente, é considerar a vida como envolvida nos processos de transformação, de afetos e de poder. Com isso, se implicar, escrever, formar, diferir. As escritas implicadas atravessam muitos territórios de composição com a vida. Por entre a janela lateral do quarto de dormir, elas foram ganhando múltiplas formas e inscrições. Talvez seja possível dizer que são escritas fragmentárias, assintáticas, anônimas, movendo-se no meio, entre registros de diários, registros orais, evadindo protocolos formais do que se diz e do que se escreve em público e na formação de professores. Aí começaram a se consolidar lugares de enunciação que gravitaram de modo cada vez mais encarnado na vida ética, estética e política, como Guattari tem me ensinado e continua me ensinando até hoje, e também social, com formação de professores aqui na FFP. Escritas da transgressão dos pactos centrais à formação inventiva de professores no Brasil. Problematizam a formação, solução de problemas, né, as práticas identitárias, a exclusão, as obediências. Dizem todo o indizível, o politicamente correto, se regozijam no gozo desse tudo, entre aspas, que seria interdito, um tudo sem fundo, insondável, em que a língua quer escavar as camadas, os sentimentos, os tempos e as memórias marginais, expurgadas ou interditas por uma tênue formação de professores no Brasil.
Essas enunciações encontram e cultivam uma nova capacidade de escrita, no seu cruzamento com novas tecnologias e subjetividades, para indagar, articular, tocar sedimentos de sentidos e afetos coletivos com as formações de professores que elas necessitam aclarar para traçar as coordenadas de uma aposta mais libertária e autogestionária aqui no nosso país. Ora, o que estou chamando de escritas implicadas são exatamente esses estados inéditos que se produzem no corpo, entre composições que vamos vivendo. Cada um desses estados constitui uma diferença que instaura enlace, vibração e abertura para a criação de um novo corpo, o que significa que as escritas são gênesis de um devir. Mas não para por aí. Primeiro, pela razão mais óbvia, é que enquanto estamos vivos, formadores, continuam se fazendo escritas implicadas em nosso corpo docente. Mas também por uma razão menos óbvia. É que, uma vez posta em circuito, uma escrita implicada desnaturaliza e continua viva, encarnada. Quer dizer, ela continua a existir como exigência de invenção que pode, eventualmente, ser reativada a qualquer momento. Como é isso? Cada escrita implicada, sob a forma de escrita de si, cartográfica, diário, relatos, oralidades, conversas, encontros, tem a potencialidade de voltar a reverberar quando atrai e é atraída por espaços onde encontro ressonância. Quando isso acontece, a escrita implicada se atualiza e reatualiza no contexto de uma nova conexão, produzindo-se, então, uma nova diferença. E, mais uma vez, somos tomados por uma espécie de problematização e convocados a criar um corpo para a existencialização dessa diferença. Ou seja, a escrita implicada conserva vivo o seu potencial de transformação de verdade em etos, proliferando modos de pensar e fazer a formação que pode engendrar devires e seus modos de existência que dessubjetivam corpos e afirmam diferença e invenção. Lá onde a formação acontece, na escola, na universidade, no encontro, no meio. Não há modo de formação contemporânea sem essa nova gravitação da escrita implicada, que modula subjetividades com intensidade e que desagrega seus protocolos e seus formatos prévios modeladores. Aí despontam, e essa é a premissa desse memorial, novos agenciamentos coletivos de enunciação. Uma enunciação é um modo de rearticular as relações entre palavras e corpos, entre vozes e universos de sentidos. Tais agenciamentos, funcionando como premissas, expressam uma nova distribuição de focos de ressonâncias, de voz, de sentidos coletivos e uma nova tecnologia de si, do escrito e do publicável. Eu dizia no início que, ao me pôr a escrever o memorial, fui sendo tomada de surpresa por uma outra espécie de memória. Agora, eu tenho condição de tentar defini-la. É que o plano de uma formação inventiva de professores, que fui circunscrevendo entre escola e universidade, é muito distante da memória das coisas já definidas ou representações. Memória já existente em macropolíticas, políticas recognitivas. A memória desse plano é memória de feituras no entre, nos caminhos, entre estudos, entre escritas, entre falas, entre conversações, entre problematizações, entre vulnerabilidades, entre afecções e afetos. Uma memória de misturas conceituais e práticas, políticas de cognição, estéticas da existência, artes
escritas de si, oficinas que se faz em nosso corpo e que, ao mesmo tempo, liga corpos docentes e discentes e produz saberes no plural. Uma escrita implicada na formação inventiva de professores se faz por formatos caminhantes, em que a escrita existe em trânsito entre universidade e escola, forjando um caminho ao caminhar. Escrita essa que irradia uma questão-chave, o fato de que ela, a escrita implicada, ser inseparável de uma política cognitiva de transformação, de invenção de si e do mundo, da docência e das tecnologias de si, de seus novos agenciamentos, nos quais se reconfiguram os modos de falar, de ver, de anunciar e de interpelação e constituição de um plano comum. As escritas enfocam uma matéria política, micropolítica e afetiva em seu ligamento com o recurso formal de uma análise do presente na formação. A escrita implicada, então, ganha um corpo de análise do presente, do que acontece na formação como efeito dos encontros e conversas entre estudantes, professores, escolas, universidades, como um afeto que articula simultaneamente a reconfiguração de subjetividades políticas e os circuitos e modulações da escrita de seus modos de existência pública. Em tal tessitura, do público e da formação, emergem vozes e subjetivações que tenho feito por meio da escrita implicada e também coletiva. A feitura de tal escrita eletrifica novas enunciações, por vezes disruptiva, na paisagem do público, como uma fricção com e sobre os encontros, as conversas que ganham um contorno possível e se tornam enunciação, voz, escuta, subjetividade. Vozes que podem deslocar o que havia sido uma lógica da representação nas políticas cognitivas de informação, como assim eu defini, junto com a Virgínia, no livro Deslocamentos de Formação de Professores, publicado logo em seguida pela editora Lamparina. Fiquei muito feliz aqui, enfim. A solução de problemas como aposta ou como horizonte normativo regulador do público é uma política cognitiva, informacional, recognitiva, representacional. Essa política cognitiva de formar professores se apoia na representação como reconfiguração radical do mundo e das imagens a priori. É uma política violenta, restauradora, sistematicamente excludente, algumas vezes mobilizando fórmulas e símbolos bancários, como diria Paulo Freire. Disputam lugares de enunciação e os limites do dizível em uma prática docente. A representação é aqui uma guerra pela dicção regulamentadora e reguladora de corpos. O que se reorganiza, então, em torno dessa lógica da representação, o que se arrasta e o que se libera dela. Algo da força representacional que redistribui lugares de subjetivação e de enunciação, tons e interpelações. Como pensar essa centralidade da representação na formação de professores, seu contágio e sua produção de obediência? Que reconfigurações da docência se levam adiante? Como situar as modulações da representação e suas variantes na formação de professores? Uma redistribuição de escritas e de vozes, de objetos, de tons e de sentidos, na qual se encena, fundamentalmente, uma disputa pelo dizível e pelas regras do inteligível da docência. Na companhia de Virgínia Castrup, como eu antecipei, que muito me alegra ter sua presença aqui, né, que estou muito feliz, né, porque grande parte da minha banca de doutorado está aqui, tá, gente? Walter, Beth, né, também estavam na banca, então, enfim, é muito, muito bacana essa história, assim. Vamos lá.
Posicionei esforços pensantes para forjar deslocamentos e poder escapar dessas lógicas hegemônicas que colocam a formação como representação e solução de problemas, como política cognitiva de informação. Com tais deslocamentos, foi possível produzir uma posição política para a transformação. É importante dizer que uma política cognitiva como transformação é tessitura de um ethos, diferente das lógicas representacionais. Com uma política cognitiva como transformação, como invenção de si, de mundo, e o seu modo de fazer, produziu uma prática de pesquisa que me proporcionou habitar territórios de formação para forjar um caminho ao caminhar. Um olhar atento e hesitante, precário, sobre processos em formação em torno das regras do dizível e do inteligível, para forjar outras posições de sujeito, enunciação e redistribuições do público que passam, por uma transformação do universo da escrita e da produção de presença na escola e na universidade. Talvez, com a escrita implicada, tenham realizado uma prática de formar professores que faculte esculpir equipamentos de enfrentamento direto de um novo operador de subjetividade política. Ler a própria escrita como gesto de invenção de si e de mundos. Como inscrição e invenção, penso e faço as escritas implicadas, encenadas aqui em sua nova contiguidade com o gesto, a escuta e o afeto. O cruzamento entre políticas, escritas e territórios de formação parece ativar novos umbrais entre corpo e sentidos, situando as reconfigurações contemporâneas da docência. Trata-se de pensar e imbricar as potências que são ativadas nessas escritas implicadas no decorrer dos meus anos de ensino, de pesquisa e de extensão na UERJ, e explicitar, deste modo, as potências ativadas com essas escritas pelas tecnologias de si e o incentivo renovado de uma capacidade para fazer da formação de professores um território de invenção de si e de mundos. Bem no início, eu coloquei também que me interessava falar especialmente da relação disso tudo com o trabalho acadêmico. Ora, mas o que isso tudo pode ter a ver com o trabalho acadêmico? Eu diria que tudo tem a ver com o trabalho acadêmico. Em minha experiência, o trabalho com formação inventiva de professores, aquilo que, em princípio, amplia o grau de suportabilidade para viver uma experiência de problematização, se desenvolve numa prática acadêmica, sobre a forma de estudo, escrita, ensino. Diz respeito, fundamentalmente, aos modos de encontros e conversas, suas vulnerabilidades, nosso desassossego. Meu grupo que está aí, que não me faça mentir. Me explico. Se os modos de se encontrar e conversar na formação de professores, na formação inventiva de professores, colocam uma exigência de trabalho que consiste na invenção de um corpo que a existencialize, o pensamento... Se machucou? Não? O pensamento... Tudo bem? O pensamento é, para mim, uma prática de si, onde se dá essa corporificação. O pensamento é uma espécie de cartografia cuja obra são escritas implicadas e que funcionam como modos de existência que vamos criando em devir. Pensamento e formação exercido deste modo funcionam por problematização e invenção. Só que o que problematiza não são regras que se deve seguir para que se revele uma verdade já dada. Ou seja, o que se problematiza aqui é a força de um encontro
que se faz em um corpo nas composições que vão se tecendo com outros, com objetos, com fazeres, com a diferença que nos atinge. Assim, nesse tipo de trabalho do pensamento, o que vem primeiro é o grau ampliado de abertura para se deixar afetar e ser afetado pelo que nos passa, a experiência. O que nada tem a ver com o subjetivo ou individual, pois, ao contrário, as escritas implicadas são os estados vividos em nosso corpo, no encontro com outros corpos, docentes e discentes, a diferença que nos arranca de nós mesmos e nos torna outras e outros. E aqui surge uma pergunta: onde situar o rigor desse quadro? O rigor aqui é da ordem de uma posição, de uma perspectiva ético, estética e política. Ético, porque se abre para a possibilidade de fazer escolhas, uma formação que, ao não se fechar em dar forma ao futuro professor, expande a possibilidade de desformar, de se transformar. Estética, porque é possível criar uma formação bela e livre. Política, pela atitude de forjar novos encontros, sempre outros que se movem para se diferir daquilo que somos. Isso está lá no Deslocamentos, desde os Deslocamentos. Porque esse rigor é o da luta permanente contra as forças em nós que obstruem as nascentes do devir, como nos mostra Sueli Ronick. O rigor da perspectiva da invenção no campo da formação de professores passa por uma prática de cuidado de si, para a estetização de uma racionalidade sensível. Por isso é que habitamos territórios, acompanhamos processos, fazendo ver e falar as forças e instituições que estão em jogo em uma experimentação ativa, uma micropolítica do trabalho docente e discente, em um espaço reificado de muitos a priores e representações. Bem, apresentei o que constituo por trabalho do pensamento e como ele se materializa por meio da escrita. Mas na carreira acadêmica, esse trabalho também se realiza por meio de ensino, de extensão, seja em aulas e seminários, seja em orientações de iniciação à docência, de extensão, de iniciação científica, de graduação, de mestrado, de doutorado, seja pela editoria da revista interinstitucional Arte de Educar, ou seja também em atividades em escolas, instituições de pesquisa, né? Hoje eu estou envolvida com o Fórum de Editores de Periódicos, do FEPAI, da AMPED, enfim. Então, é disto que tratarei a seguir. O que transmite um professor, a meu ver, não é tanto o repertório que ele domina, mas a perspectiva desde a que ele próprio produz seu trabalho com o pensamento. Por isso, ele ensina a pesquisar e pesquisa ao ensinar. A afirmação dessa perspectiva no trabalho do professor funciona como uma espécie de dispositivo que autoriza o estudante a afirmá-la em seu próprio trabalho. Em outras palavras, né, o que o professor transmite é o modo como se faz uma prática como pensador. Não que a transmissão de conceitos não seja importante, mas é que considero que o que mais conta é o tipo de relação que o professor estabelece com o repertório de sua escolha, o estatuto que lhe atribui um bojo de trabalho com o pensamento, a escrita e a ação, que se constitua também libertária e autogestionária. Por isso, eu considero que o professor pode exercer seu ofício mesmo quando o estudante trabalha com algo de que ele pouco ou nada conhece. E eu faço isso muito bem. Hoje eu estou orientando uma tese sobre uma escola para Potinhas já, não trabalho com o tema indígena, né? O Rodrigo está aí, uma de literatura, de gestão de escola, enfim, né? São muitos trabalhos distintos que, às vezes... Estou terminando. Tá? Estou terminando.
Ainda não tem, né? Não tem. Está cronometrado. Vai acabar antes. Para terminar, gostaria de falar um pouco acerca, sempre assim, né? Quando fala que está acabando, para terminar, né? Gostaria de falar um pouco acerca do sentido que tem para mim estar prestando esse concurso que aqui nos reúne. Esse concurso me levou a dar conta de uma certa genealogia ou uma anarqueologia, uma metodologia que não necessita de todo o poder possível. Enfim, vamos lá. Com isso, funcionou como um precipitador de um trabalho que proporciona encarnar mais ativamente a trajetória da minha existência. Não só no que concerne o meu ofício de pensar, em seus efeitos dos estudos na escrita, no ensino e na extensão, mas também no que concerne um certo problema de restituição, conforme o René Loroy me ensina. Pois a restituição tem se constituído uma discussão muito importante na formação inventiva de professores, como empreendimento político, micropolítico, coletivo. Entretanto, antes de me perguntar o que fiz com uma formação inventiva de professores, creio que deveria indagar: para que a fazemos? A minha impressão é a de que a faço, antes de mais nada, para mim mesma, impulsionada pelo desejo de aprender mais um pouco e de tentar fazer com que estudantes e professores saibam que são mais livres do que pensam ser, como tenho aprendido com Michel Foucault. Na verdade, fazê-la para mim mesma, pode também criar um sentido de ocupação para a formação inventiva, uma carreira. E nisso não há nenhum problema, contanto que se tenha no corpo a proposta de afrouxar a priori. A Ana não está aí, né? Roubei dela essa, né? E expectativas que prevaleçam a de aprender. Na formação inventiva, especificamente, a necessidade de aprender muitas vezes tem transcendido a paixão intelectual de acadêmicos, de modo a incluir um senso de implicação, de desnaturalização de processos, de que não são apenas formandos de pedagogia, de biologia, de letras, de histórias, de geografia, de matemática, mestrandos, doutorandos, mas agentes também nela atuantes e por ela responsáveis. Nessas condições, como nos diz Francisco Portelli, outro autor que me foi apresentado por Eliana Rodrigues, e eu cito Portelli: muitos de nós são motivados ainda por algo mais amplo do que nós mesmos, por uma comunidade, uma instituição, um movimento, um lugar. Fecha aspas. E é nesse ponto que entra o sentido da restituição. E eu o cito mais uma vez. Recebemos tanto de pessoas e comunidades que não sentiremos o nosso trabalho concluído. Fecha aspas. Desafio posto e colocado com esse memorial, coloquei-me a restituir uma experiência com a FFP, que assim a gente chama tão carinhosamente, né? A fim de levá-la para fora, em aberto, para que seus ditos e escritos expandam, implicados menos de identidades e mais de memórias da diferença. Trata-se de uma memória como alternativa, que acompanha as mudanças, pois tenho me recusado ao trabalho pré-definido de formar, para poder deslocar e afirmar um trabalho na docência com o transformar, com o inventar, à espera de um exercício em igualdade. Obrigada.